Eu iria embora numa boa hoje, depois do louvor, oração, mas Deus é exagerado, sempre tem mais. Quando eu cheguei, o irmão Cláudio me chamou e me mostrou a perna dele, o último culto que ele veio. Foi no dia da ceia, não foi? Foi no dia da Santa Ceia. Ele estava muito preocupado porque ele sofre com diabetes e algum tempo atrás uma ferida nasceu em uma das pernas dele. Essa ferida foi se agravando e foi necessário a amputação de uma parte da sua perna, e agora estava dando a mesma ferida na outra perna. E ele sempre tem um sorriso tão bonito. O sorriso do Senhor faz lembrar o meu pai. Eu gosto de abraçar o Senhor, que eu lembro do meu velhinho. Eu fui abraçar ele e ele sempre com um sorriso me cumprimenta. Ele falou assim: hoje não está nada bem. E começou a chorar. E eu perguntei o que houve. Ele mostrou a ferida. Eu falei: nós vamos orar. E nós oramos aqui no dia da Santa Ceia. E hoje, quando eu cheguei, falei: como é que tá? E ele falou: olha, eu só estou com um curativo aqui porque a região ficou muito sensível. Mas já está tudo fechado para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Deus é fiel. Ele falou que da última vez que teve uma ferida parecida, ela demorou mais de 9 meses para fechar. 1 ano e 2 meses. E assim, a gente só precisa agradecer a Deus. Mas eu estou com vontade de pregar ainda. Está com coragem? Então vamos, Gênesis capítulo 39. Que bom ver o Denilson aqui. Que alegria. Gênesis 39. Eu estou cansado, mas eu estou com vontade de pregar. Porque como essa mulher abençoada de Deus falou, que é aniversário da nossa filha primogênita, ela se emociona, a filha se alegra e eu trabalho. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Então, vamos lá. Gênesis capítulo 39. Então vamos. Está aberta aí a Bíblia? E o coração, como é que está aí? Então vamos. Primeira semana a gente falou sobre o tema dessa série de mensagens, do sonho até o destino. E nós falamos que Deus tem um sonho para você, mas para a gente viver esse sonho, a gente precisa passar, ou melhor, para a gente sair do sonho e viver o destino, a gente precisa passar pelo teste do orgulho. Porque Deus tem um sonho com a gente, Deus sonhou conosco. Falamos sobre o orgulho original por excelência, o pecado. Na verdade, o pecado é muito cansaço. O orgulho é o pecado original. Você entendeu tudo, irmão. Amém, obrigado por um amém, por um glória a Deus. Falamos sobre a raiz do orgulho, a insegurança. Na outra semana, eu tentei pregar, mas a gente não conseguiu, e foi tão bom que eu não consegui pregar, que a glória de Deus encheu esse lugar aqui. Nós fomos tão abençoados por aquilo que Deus falou individualmente no coração de cada um. Na semana passada, a pastora Cristiane falou sobre o teste, falou sobre o poço e depois o teste do palácio. José prosperou em tudo que ele fez, e a chave para prosperar é a presença do Senhor na nossa vida.
A chave para a gente ter a presença do Senhor é a obediência, e a chave para a obediência é a fé. E a chave para a fé é ouvir a palavra de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um dos testes tão importantes que José passou, e eu queria que você tivesse ouvidos atentos. Versículo 1 do capítulo 39 diz: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinha levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com você, e você também vai prosperar. E estava na casa do seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Você pode imaginar isso? Tudo que você fazer, Deus prosperar. Era o dia a dia do José. O José ia varrer a calçada, ele prosperava varrendo a calçada. O José ia molhar as plantas, ele prosperava molhando as plantas. O José ia trabalhar fazendo negócios, ele prosperava fazendo negócios. O que ele fazia dava certo. E você bem aprendeu na semana passada com a pastora que esse termo prosperar, no original, na raiz do hebraico, significa o Senhor empurrou. E eu quero dizer que Deus está empurrando a igreja. Não, acho que você não entendeu não, irmão. Deus está nos empurrando. Eu confesso para você que eu fiquei muito admirado no domingo, porque domingo a gente tinha uma igreja pela manhã e à noite a gente tinha outra igreja aqui cultuando. Eu falei: Deus, acho que o Senhor está empurrando mesmo a gente. E aí, só para cooperar com isso, uma irmã no domingo de manhã veio falar comigo, falou assim: pastor, eu tive um sonho, eu sonhei com a igreja, e eu sonhei que assim, eu estava chegando na igreja, era um local parecido com esse, era maior, mas tinha mas tinha tanta gente, pastor, que eu não reconhecia. Eu pensei que eu tinha entrado na igreja errado, mas eu estava na igreja certa, porque eu ia trabalhar no ministério infantil, na sala das crianças. Era o meu dia de trabalhar, mas eu não reconhecia a igreja, porque a igreja tinha muita gente, e estava lotado de gente. Isso ela me falou de manhã e de noite. Eu pensei, de manhã a gente teve um público diferente do que a gente estava tendo. Acho que o pessoal não vai vir de noite, vai viajar, feriado, o pessoal vai estender, aí não vai trabalhar segunda-feira, vai viajar. E de noite a igreja também, tinha uma outra igreja aqui. Eu fiquei olhando, eu falei: eu não conheço quem está sentado ali. Porque antes de começar a mensagem, eu vou contando as ovelhinhas, sabe, que estão no aprisco. Aí eu já falei: Danilson, eu estou contando as ovelhinhas, né? A irmã Sabrina está aí, no domingo me abandonou, é verdade, aleluia. Ah, pastor vê tudo, gente. E eu quero dizer que assim, Deus está empurrando a gente. E Deus vai te empurrar para coisas maiores. Deus vai te impulsionar para coisas muito maiores que você ainda não experimentou. Você precisa só se entregar ao Senhor. O verso de número 4 diz: logrou José mercê perante ele. Perante quem? Perante Potifar, quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa. E lhe passou as mãos, o quê? Tudo o que ele tinha. O José chega no Egito escravo, mas Deus era com ele. Ele tinha um espírito que o diferenciava de todos, e aonde ele chegava o negócio dava muito certo, prosperava, Deus empurrava para frente. E aí o Potifar, olhando para aquilo, tudo que esse rapaz bota a mão dá muito certo. Ele pega tudo e fala: a partir de hoje você cuida de todas as minhas coisas. Aí o versículo de número 5 vai dizer assim: e desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o que aconteceu? O Senhor abençoou a casa do egípcio. Por quê? Por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Você já percebeu que tem gente que a gente confia em algumas coisas e dá tudo errado?
Sabia que o ímpio faz essa leitura? Uma pessoa ímpia virou para Cristiano e falou assim: puxa vida, eu tento ajudar essa pessoa, e por mais que eu faça todo o esforço para ajudar, eu ajudo, mas eu só tomo pancada. Eu fui ajudar a pessoa, meu carro quebra, acontece uma série de coisas. Que coisa estranha. Escuta, mas você já percebeu que tem gente que você coloca 10 centavos na mão dessa pessoa, quando você volta, ela fala assim: tem 100 reais aqui. Tem gente que você confia uma coisa na mão dela, quando você retorna, tem duas. Porque ela sempre multiplica aquilo que você deixa na mão dela. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que você não é o primeiro quadro. Você faz parte daquele grupo de pessoas que quando alguma coisa vem à tua mão, ela só retorna abençoado para outra pessoa. Sabe, a gente precisa quebrar esse ciclo de maldição. Exemplo, hoje eu cheguei aqui para o culto, a gente chegou um pouco mais tarde do que o normal, aí vim aqui, aí o incrível falou: pastor, a televisão aqui queimou. Irmão, eu fico tenso quando alguma coisa na igreja queima. Eu falo: não, as coisas na igreja precisam ser prósperas, não pode queimar. Está sendo usado para o serviço do reino de Deus. Pastor, mas a gente está no mundo aí, e tem oscilação da energia. Eu entendo tudo isso, mas acima de todas essas intempéries, eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Ou senão, o José, esquece esse texto. O texto diz que José, onde ele colocava a mão, prosperava. O Potifar vê isso, pega todos os bens dele e fala: a partir de agora você será o mordomo, cuida de tudo. O José começou a cuidar, diz a Bíblia, que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto a casa quanto o campo. E eu quero dizer para você, andar debaixo do princípio da bênção de Deus, sendo, sabe, aquele que vive os princípios da palavra de Deus, sempre vai trazer sobre a sua vida todos os bens e benefícios que essa palavra podem proporcionar a mim e a você, e você sai do sonho até o destino que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo isso hoje? Mas o versículo de número 6 diz assim: Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Aí o finalzinho diz assim: José era bonito, irmão. Ô sujeito bonito. Consegue imaginar o José bonito? O inimigo é sujo mesmo. Escuta, José era um cara de formosura. O texto diz: José era formoso de porte. Formoso de porte é grande e de aparência. Ele tinha um físico bonito, ele tinha um rosto bonito. O cara era bonito a beça. E eu quero dizer para você que tem uma beleza de Deus sobre a sua vida. Pastor, qual é a beleza de Deus sobre a minha vida? É a presença do Espírito Santo. Eu sei que tem gente que só tem a beleza do Espírito Santo mesmo. Louvado seja Deus, fica feliz com ela, irmão. Não é verdade, Ângelo? É verdade, é verdade, é verdade. Vamos pregar então. Escuta, o José era um cara bonito. Verso 7, você está comigo? Amém. Aconteceu que depois dessas coisas o quê? Escuta, presta atenção, depois de todo um histórico de bênção, sempre vai vir as provações. Eu e essa mulher abençoada do Senhor,
Sempre que a gente está vivendo um tempo, cara, está tudo encaixando, está tudo se conectando, Deus está piscando, está caindo grana na conta que a gente não estava esperando, está tudo bacana. Eu já fico eu já aprendi, irmão. Eu já me posiciono, eu sei que está vindo um combate. Eu sei que está vindo um tempo de guerra. O nosso grande problema é que a gente se embebeda tanto com a bênção. A gente fica tão entorpecido com a bênção, que a gente esquece que a nossa vida é uma guerra espiritual constante. A bênção de Deus hoje é para hoje. Amanhã eu preciso de posicionamento, porque o inferno vai se levantar contra a minha vida, Satanás com seus demônios vão se levantar contra a minha vida, para que eu, primeiro, eu me distraia com o presente. E é aí que eu vejo muita gente que se perde, porque tinha tudo para decolar, tinha tudo para chegar do sonho até o destino. Mas escuta, é no meio do caminho que a gente tropeça. É no meio do caminho que a gente, começa a deixar o orgulho falar alto de novo. É no meio do caminho que a gente começa a permitir, que esse mundo comece a nos atrair. E eu sempre digo aqui, e não... vale a pena repetir, Satanás nunca se apresentará para você como aquela imagem que tem naquela casa lá, que eles chamam de casa religiosa, que vende aquele monte de coisa fedorenta. Tem uma imagem de Satanás lá, ou sei lá de que eles chamam aquilo, um chifre vermelho com cavanhaque, não tem nada a ver, já de antemão, já... digo para ti, com um tridente, um rabo e com uma cara que tem gente que passa, tem crente que passa, já está amarrado, repreendido agora em nome de Jesus. Só falta fazer sinal da cruz, irmão. Que os crentes ficam com tanto medo, tanto medo, tanto medo. Escuta, Satanás, ele nunca se apresenta numa forma horrível, dizendo: eu vou matar você, eu vou destruir a sua vida, eu vou acabar com você, eu vou te humilhar. Não! Ele sempre vai se apresentar com uma aparência agradável, sempre vai se apresentar com ofertas que parecem ser boas. E aí o texto vai dizer que há caminho que o homem parece bom, mas o fim dele é de morte. E olha o que diz o texto, versículo 7. Aconteceu que depois dessas coisas, de um tempo de prosperidade, de um tempo de dar tudo certo na vida do José, onde parecia eu era o filho sonhador, que foi jogado no buraco pelos irmãos, arrancaram a roupa do José, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas, ele está lá na caravana como escravo, chega no Egito, outra nacionalidade, longe da sua pátria, longe da sua família, longe dos cuidados do seu pai, ele é vendido agora como escravo, vai trabalhar na casa do cara, mas ele tinha um espírito excelente, tudo que ele colocava a mão prosperava. E eu declaro em nome de Jesus, aonde você estiver, no território mais hostil, no território mais difícil, aonde todo mundo diz: aqui nada funciona, aqui nada vai adiante, você chegou, a bênção de Deus chegou junto com você, porque você vai sair do sonho até o destino que Deus tem para a sua vida, e Deus vai fazer prosperar a obra das tuas mãos. Você entende isso? Aplauda bem forte a Jesus, meu irmão. José prospera, e depois dessas coisas, verso 7, aconteceu que depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo
o meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Escuta, o José chegou num nível de tanta confiança, que o Potifar não sabia nem o que tinha na casa dele, mas o José controlava tudo. Pensa, a Márcia está com cara de milionária hoje. Pensa, Márcia, deixar o cartão dela, onde está os valores dela, tantos 7 dígitos na conta, deixar com você e ela nem sabe quanto tem lá. O pessoal, recebo. Vocês não são crente não, gente. São não. José estava nesse nível, tudo que tinha na casa, estava tudo nas mãos de José. O Potifar só sabia do pão que ele se alimentava, não sabia de mais nada. Tem tantos milhões na sua conta, nem sei. Tem tantas propriedades, nem sei. Tem tanto valor assim, nem sei. Ele não sabia de nada. José administrava tudo. Versículo 7, o José recebe uma proposta. A mulher do Potifar, que a Bíblia não vai dar o nome dela, eu acho que essa mulher era tão descarada, tão sem vergonha, que o autor nem pôs o nome da mulher na Bíblia para não... que é muito feio. Ela bate os olhos no José e ela pensa, que hebreuzão. Uau! E ela diz, deita comigo. Versículo 8. Eu quero dividir algumas coisas com você. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele as minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? José diz assim, olha, eu sou mordomo do Potifar, ele me confiou tudo, mas ele me vedou você é a mulher dele. Aí ele diz assim, como eu ia cometer uma maldade dessa, tão grande, e cometer esse pecado, mas não vai dizer que é contra o Potifar, porque ele entendia, eu estou servindo o Potifar, porque eu estou servindo a Deus. Servir ao Potifar é só uma extensão do meu serviço para Deus, porque eu sirvo a Deus. Por eu servir a Deus, eu estou sendo um bom mordomo nessa casa. Escuta, a preocupação de José era com Deus. E hoje eu quero falar sobre, para a gente chegar do sonho até o destino, a gente tem que passar pelo teste da pureza. E o teste da pureza é onde vai ser avaliado qual a importância, qual o valor que você dá à presença de Deus na sua vida. Escuta, tem gente vendendo, entregando a presença de Deus por qualquer bananada que apresentam para ele. Eu fico triste porque quando eu ouço de um líder
de uma igreja, de um pastor que caiu e pecou, eu tenho vergonha. Porque o mundo vai dizer, sabe o quê? Pastor, é tudo igual. Quando não é pecado relacionado à vida financeira, é pecado relacionado a adultério. E eu sinto muita vergonha. Porque como líder, eu preciso andar na contramão de tudo isso. E dizer para esse mundo, com a minha conduta, com a minha esposa, as minhas filhas, com você como discípulo da igreja, que ainda que tenha gente que com essa conduta ferem a santidade de Deus e mancham o Evangelho de Jesus, eu, por valorizar a presença de Deus, eu não tenho essa conduta. E eu quero dizer para você que essa casa zela por isso. Essa casa zela por isso. Nós zelamos por isso. Eu vou zelar até, sabe, que eu tenha energia, fôlego. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E eu quero dizer para você, seja santo, seja santa, porque o Senhor, o Deus que age, opera e que governa essa casa, é santo. Seja santo em todo o teu proceder. Seja santo no teu deitar, no teu levantar. Seja santo nos teus olhos. Seja santo na sua boca. Seja santo nos seus ouvidos. Seja santo com as tuas mãos, aonde tuas mãos estão tocando e o que as tuas mãos estão pegando. Seja santo na sua língua, aquilo que você está falando. Seja santo nos teus ouvidos, aquilo que você tem ouvido. Seja santo nos teus olhos, aquilo que você anda, sabe, observando. Seja santo nos seus pensamentos, aquilo que você está pensando, porque antes que a palavra te venha à boca, Deus já sabe o que você está pensando. E muitas vezes a gente não avança como esse aviãozinho aqui, a gente não sobe até o nosso destino, porque Deus conhece o nosso pensamento, Ele sonda o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, e antes que a palavra me venha à boca, Ele já sabe. Então eu quero dizer que não dá para a gente esconder nada de Deus, irmão. E a gente precisa passar pelo teste da pureza. Escuta, você pode esconder do pastor, você pode esconder da pastora, você pode esconder do líder de célula, você pode se esconder dos intercessores, a galera do raio-x aí, sabe, porque intercessor é tudo raio-x, irmão. Você parece, glória a Deus, o intercessor já bate o olho. Eles são muito estranhos, irmão. Eu tenho medo de vocês. Ainda mais quando fica lá atrás assim, ó. Aleluia, meu Deus, eles são muito estranhos, Jesus. Escuta, você pode esconder de todo mundo, irmão. Você não tem como esconder de Deus. Não tem como a gente ocultar de Deus. O texto é tão forte, Salmo 139, que diz: ainda que eu faça minha cama lá na beira do abismo, até lá o Senhor vai me encontrar. Não dá para a gente fugir de Deus. E o José, entendendo isso muito bem, ele diz assim: olha, o meu Senhor não me vedou nada nessa casa senão você, porque você é mulher dele. Como eu cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Mas olha o que diz o texto, versículo 10. Falando ela, José, o quê? Opa! Escuta, irmão. O problema não é a gente ser tentado. Eu quero dizer para você que tentação não é pecado. Ser tentado,
Eu ouvia muito um pastor, ele era muito nosso amigo, meu e da Cristiane, que ele costumava dizer assim: você não pode impedir um pássaro passar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. É verdade. Eu não posso impedir um passarinho de passar aqui, irmão, mas ele botar um ninho aqui na minha cabeça eu posso impedir. O que é um pássaro passar em cima da minha cabeça? É ser tentado. Mas o que eu não posso é ceder à tentação. Eu me lembro quando eu estava iniciando, sabe, na aliança, em 2010, eu fui procurar o apóstolo lá em Minas. Falei, eu preciso de ajuda. Eu não estou pedindo dinheiro, apesar de naquela época eu não ter nada, nenhum centavo. Eu não estou pedindo uma visão para a igreja, apesar de não saber nada do que eu ia fazer com a igreja. Eu não queria nada, não queria uma estratégia. Eu falei, eu quero que alguém cuide de mim. Eu escolhi o senhor pode cuidar de mim? Meu pastor virou para mim e falou assim: Júnior, até onde você deixar eu cuidar de você, eu vou cuidar. Eu falei, o senhor vai cuidar de todas as áreas, minha, da Cristiane, e a Manu tinha 6 meses de vida. Ele falou, onde você deixar, eu cuido. Eu falei, o senhor vai cuidar de tudo. E começamos a jornada. 2010 a gente foi para um primeiro encontro de pastores. Foi num sítio, numa cidade chamada Martins Soares, um frio. Mas estava um frio, irmão. E eu sou carioca mesmo, que gosta de calor e ficar suado, irmão. Que não tem nem casaco. O ano passado que eu fui comprar um casaco para mim. Fui para lá só com blusa de malha. Irmão, quando foi chegando de noite, os pastores foram pedindo licença no meio da palestra. E daqui a pouco veio todo mundo enrolado em casaco, edredom, eu não tinha nada. Irmão, tremendo de frio, a palavra pegando, eu tremendo todo. De noite, não tinha alojamento para os homens. As mulheres iam dormir no quarto e a gente ia dormir no local de culto, que era um galpão fechado em cima, uma parede do lado e do outro lado um vão aberto, não tinha nada, parede, e aquele vento passava. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dormir aqui? Tremi igual uma vara verde. Arrumei umas mesas de escola, peguei um saco plástico, fiz uma cabana, vi muito largados e pelados. Eu falei, tem que sobreviver aqui, com roupa. Vou sobreviver nessa parada, irmão. Arrumei meu colchonete, irmão, e juntei assim, falei, vou ter que ficar nessa posição até, cara, mas não tinha como. Um vento entrava por algum lugar. Quando foi dando 5 horas da manhã, parece que foi aquecendo um pouquinho. Aí eu comecei a pegar no sono, daqui a pouco alguém, pá, na mesa. Está na hora da alvorada, pastorada. Eu falei, infeliz, que bateu aqui, filho de Belial, inimigo do servo do Senhor. Irmão, depois eu fui saber que quem bateu tinha sido meu pastor. Eu falei, não é infeliz, não é filho de Belial, é o meu pastor que estava me acordando, aleluia. Irmão, frio de lascar. E tinha um pastor lá. A gente jogou futebol, a gente teve palestra, depois teve um tempo, os pastores jogaram futebol, ele estava no meu time, joguei com ele, eu gostei dele. Sabe quando você se apega a alguém? Eu falei, pastor, qual é o seu nome? Me apresentei. Falei, qual a cidade do senhor? A igreja do senhor é onde? Sou de tal lugar. A igreja é a mesma do apóstolo. Sou filial do apóstolo nessa cidade. Nunca mais vi. E aí, passado algum tempo, eu já tinha um pouquinho mais de intimidade com o meu pastor. Eu falei, cadê aquele pastor? Eu não estou lembrado do nome dele. Lá no encontro de pastores, tal data, ele estava lá. Na hora do futebol, ele deu um jeito na coluna, ficou travado até o final do encontro. E eu gostei tanto dele e tal. Poxa, João, infelizmente ele deixou o ministério. Ele caiu com a secretária da igreja. Falei, caramba, mas perdeu a igreja, perdeu a família, perdeu tudo. Falei, mas pastor, quando ele veio falar comigo,
tudo já estava consumado e eu não pude ajudar ele em nada. E meu pastor falou assim: se ele tivesse me procurado no dia que ele estava sendo tentado, eu ia poder ajudar ele. E aí ele me ensinou um princípio: quando a gente não confessa a tentação, a gente vai ter que confessar o pecado. E eu guardei aquilo. Quando você não confessa a tentação, você vai confessar o pecado. Eu era criança, um garoto, a minha mãe colocava na televisão um pregador internacional chamado Jimmy Swaggart. Quem lembra? Jimmy Swaggart. Faz um exame de sangue urgente. Pelo amor de Deus. Porque eis que te digo que eu era um garoto. Esse cara era um pregador da palavra, um homem cheio de Deus. Ele fazia cruzadas espirituais, ganhava muita gente para Jesus, muitos milagres aconteciam. Mas alguém da própria igreja ficou com ciúme do Jimmy Swaggart e pagou uma prostituta para se insinuar para ele cair. A primeira vez ele falou: você está repreendido, vai embora daqui. Mas ela fazia igual a mulher do Potifar, aonde tinha uma oportunidade, ela se insinuava. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até que esse homem de Deus caiu. Ele veio a público, confessou o pecado dele. Eu, por exemplo, nunca mais ouvi falar de Jimmy Swaggart. Sabe por quê? Porque a gente não vai consumar o pecado na primeira vez que nós fomos tentados. Nós somos tentados, e aí a gente acolhe aquilo, no outro dia mais uma vez, no outro dia mais uma vez, no outro dia mais uma vez, e quanto mais a tentação aumenta, mais a gente parece que vai cedendo, e quando a gente vê, a gente consumou. E a gente diz: e agora? Quando alguns chegam à consciência do arrependimento. E o texto diz que ela falava a José todo dia a mulher falava: deita comigo, José. Você é um homem lindo. Deite comigo, José. Você é um homem maravilhoso. Escuta, irmão. Satanás todos os dias ele se levanta para querer fazer ofertas para a gente cair. Todos os dias. Mas só sai do sonho para o destino quem passa pelo teste da pureza. Eu fui tentado. Irmão, eu procuro o meu pastor, porque eu aprendi lá atrás que um homem de Deus, a igreja dele, meu pastor falou: olha, a igreja dele estava indo para 300, 400 pessoas. Fazia um barulho na cidade onde estava. Escuta, acabou. Sabe por quê? Porque o pecado veio, a tentação veio, na verdade. Essa tentação continuou até se transformar num pecado, o pecado foi consumado e houve o afastamento de Deus. Você está conseguindo compreender o que Deus está falando com a gente? Eu já falei aqui, acho que uma vez ou duas. O pastor sempre que vem, ele traz um queijo, a gente toma café e come queijo. E a gente vai falando a respeito dos projetos. E numa das vezes eu falei assim: cara, eu preciso confessar para o meu pastor que se eu não estou em pecado, eu estou na beirinha para cometer a parada. Eu falei: pastor, o senhor trouxe queijo aí, vamos conversar, eu preciso confessar um pecado. Ele riu e falou: Júnior, você tem pecado? Eu falei: um monte. E qual é o teu pecado? O céu da língua grande. Eu falei: qual é o seu pecado? Ele me perguntou, eu falei: eu estou querendo bater num pastor que tem aí. O senhor falou para mim falar sobre aliança, e tem um pastor que está me irritando, e não é a primeira vez.
eu quero pegar ele, eu quero bater nele. E o meu pastor começou a rir. Eu falei, pastor, não ri não, eu estou com muita raiva mesmo. E eu me conheço, eu sei que eu me descontrolo, eu posso fazer algo. Ele falou, você quer resolver, Júnior? Eu falei, por isso que eu estou falando com o senhor. Para mim não sair. Pegou o telefone, ô pastor, estou aqui com o pastor Júnior. Eu falei, não, ué. Ele está doido para tomar um café com você. Ele, apóstolo, estou entendendo. A gente já está indo aí, vou passar na padaria, vou levar o pãozinho, a gente tomar um café junto, o pastor está doido para falar contigo. Desligou, eu falei, apóstolo. Eu falei, o senhor para me ajudar? Ele falou, então, você não quer me ajuda? Só tem uma maneira, você quer bater nele, e a Bíblia diz que tem que reconciliar. Então vamos lá. Mas eu não sei, eu tô com raiva dele, ele me irrita, e aí eu fui falando todos os adjetivos que eu achava dele. Ele falou, então, você vai chegar lá e vai fazer isso, isso, isso. Se você tiver dificuldade, você olha para mim, eu vou. Mas eu confessei, irmão, que eu estava quase chegando de fato a... Pensa você, alguém falar assim, você é da igreja do pastor Júnior? Aquele que rola com o outro na rua brigando? Essa vergonha. Em vez de você falar, poxa, meu pastor é uma benção, você ia falar, meu pastor é o brigão. Isso que mancha para a minha vida ministerial. Mas eu confessei uma tentação. Eu quero dizer para você que a gente só sai do sonho e alcança o destino quando a gente passa pelo teste do orgulho, a gente passa pelo teste do poço, a gente passa pelo teste que você passou na semana passada do palácio e hoje o teste da pureza. Deus quer que a gente chegue diante dele e a Bíblia diz, quem subirá ao monte santo de Sião? Aí o texto vai responder, quem é limpo de mãos e puro de coração e não entrega a alma para vaidade. Só assim a gente consegue chegar lá, irmão. Só assim o teu aviãozinho vai decolar e você vai subir. Porque enquanto você fica acalentando e namorando, sabe, paquerando com o pecado, você vai se afastando da aliança, você vai se afastando de Deus, você vai se afastando de quem pode lhe ajudar. Eu já vi várias vezes. Eu tentei alertar, mas a pessoa estava namorando com pecado. Falei, não faz isso, isso vai ser ruim. E cada vez que ela dava um passo para trás, cada vez que ela se apaixonava mais pelo pecado, ia se distanciando da aliança e do propósito que Deus tinha. E eu quero dizer para você, irmão, com todo temor do Senhor, fuja. Tem hora que tem que correr. Tem hora que tem que, vaza, meu irmão. Não namore com pecado, não paquere com pecado, não flerte com pecado. Corre do pecado. A Bíblia diz, resistir, pois, ao diabo, ele fugirá de vós. Mas não é resistir ao pecado. O pecado, a Bíblia diz que eu tenho que correr dele. Tem essa área aqui da minha vida, essa área aqui é fragilizada, essa área aqui é uma área que eu tenho, sabe, uma inclinação para, sabe, me entregar a essas paixões. Vou correr, essa área eu não posso. Você quer ver um exemplo, irmão? Eu gostava muito de joguinho, e eu não gosto de perder. Agora você já sabe meu segredo. Irmão, vamos tirar 0 a 1. Não gosto de perder. Para ou ímpar? Não gosto de perder no para ou ímpar. Uma área frágil. Sabe o que eu fiz? Meu celular, meus aparelhos, não tem nenhum joguinho. Por quê? Quem não gosta de perder? Não, tem que passar essa fase. Quanto tempo eu ia perder da minha vida apertando joguinho? Gostava de jogar bola, irmão.
Mas não sei o que acontecia no campo de futebol, que sempre arrumava um problema comigo. Quando eu via que o negócio estava esquentando, riava meia. Não jogar mais não, estou fora. Área frágil da minha vida. Você está entendendo isso? Qual é a área frágil da sua vida? Onde todo dia você é tentado. Tem gente que é a área financeira. Foge. Tem gente que é a área moral. Foge. Não dá para ter internet. Desliga. Viva sem ela. Mas vai para o céu. Eu, quando garoto, ouvia um texto que dizia assim: se seu olho te faz pecar, arranca ele. E eu ficava pensando nesse texto. Falei, cara, eu vou entrar no céu todo mutilado, meu Deus. Qual é a área da sua vida que você está passando pelo teste da pureza? Agora olha o que diz o versículo 10, eu vou encerrar. Falando ela, José, o quê? Todos os dias, vírgula, e não lhe dando ele ouvido. Ela falava, mas ele não ouço. Ela falava todo dia: José, você, meu Deus, que homem. Meu Deus, José, hoje você está cheiroso, meu filho. José, você é um hebreu, hein? Ah, José. José, irmão, fugia. Eu quero dizer para você, aquilo que você está ouvindo está alimentando algo que pode se tornar o motivo da sua queda. Sabe por que eu te ensinei, quando você foi elogiado por alguém, você não ser mal educado, mas você dá glória a quem devidamente deve receber glória? Porque tem um negócio chamado orgulho, que é o pecado original, e que é nele que a gente cai. Você prega muito, hein? É pela misericórdia de Deus, aleluia. Você canta muito, hein? É, aleluia, pela misericórdia de Deus, sabe? Mas por dentro ele está: glória a mim, glória a mim, glória a mim, toda glória para mim. É um negócio que a gente talvez não perceba. Escuta, eu decidi não dar nem ouvidos. Já teve gente aqui da igreja, em outros lugares que eu fui pregar: pastor, aquele dia que o senhor foi na minha igreja, o senhor deu uma palavra, pastor, aquela palavra virou uma chave na minha vida mudou, pastor. Falei, glória a Deus. Mas eu não falava, não foi nada comigo não, foi Deus que fez, porque tem gente que é mal educado, né? Não, irmão. Amém, querido, glória a Deus por isso. Mas teve gente que eu falei que eu nem sabia quem era. Falei, olha, me perdoa, eu não estou lembrado. Como é seu nome? Eu sou fulano de tal, o senhor foi na minha igreja. Eu falei, lembro que eu fui na igreja. Mas, que bom que você recebeu, glória a Deus. E acabou o assunto para mim. Esqueço, não dou ouvido para aquilo. Por quê? Porque eu sei do meu coração. Se eu ficar ouvindo isso, se eu ficar alimentando o meu eu com isso, eu vou começar a inflar e a glória de Deus vai embora. E o Júnior falando não presta nada, irmão. Mas se eu subir aqui, debaixo do poder do Espírito Santo, eu posso abençoar a sua vida. Porque o Júnior de si mesmo, eu não tenho nada para dar para você. Você está entendendo isso? Então guarde isso no teu coração. Confesse a tentação, para tu não precisar confessar o pecado. Satanás é persistente, ele vai te tentar todos os dias. Mas se você passar no teste da pureza, escuta, você não vai dar ouvidos. Para encerrar, a Bíblia diz
Versículo 10, falando ela, José, todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios. Para atender o quê? Escuta, o cara foi lá para fazer negócio. E ninguém dos de casa se achavam presentes. Então ela pegou pelas vestes. Escuta, quando ele era o menino da casa lá de Israel, primeira coisa que arrancam dele, as vestes. Os irmãos tacam ele lá no poço, colocam agora um saco nele. Ele é um prisioneiro, está sendo levado para ser vendido. Agora ele está com uma roupa de um mordomo, está servindo, e a primeira coisa que a mulher faz, arranca as vestes de José. Escuta, não deixa Satanás tirar a roupa que Deus está te vestindo. Essa roupa chama-se a honra que Deus tem para a sua vida. Tem uma honra de Deus que está ornando você. Não perca essa honra de Deus, essa roupa que Deus está te dando, por você, sabe, dar ouvidos à voz do inimigo. A Bíblia diz que a mulher pega ele pela roupa e disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Escuta, mais uma vez, Deus está falando, irmão, foge do pecado. Não tinha ninguém no palácio, era só José e aquela mulher doida. Mas ele fugiu. Eu costumo dizer para os rapazizinhos e as moças da igreja: escuta, anda na luz. A Bíblia diz em 1 João 1,7: se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quer namorar? Anda na luz, irmão. Não fica no escuro, não. Não fica sozinho, não. Escuta, eu não estou aqui sempre na igreja, mas é casal, está orando junto, ou já está namorando, só tem os dois. Aí, não dá para nós dois ficarmos aqui, não. Fica aí dentro, a moça, eu vou dar uma volta lá na praça, quando o pessoal chegar, me liga que eu volto aqui. Não fica sozinho, não, irmão. Primeiro, o mau testemunho. Segundo, você vai ser tentado. Vai ser tentado. Pastor, se eu ver maldade em tudo, eu namorei 4 anos com essa mulher abençoada de Deus. Quando eu olhava para ela, eu falava: meu Jesus, vontade de ir para cima com tudo, Senhor. Mas eu tenho que respeitar o pai dela. E o pai dela, um nordestino brabo, peixeirudo, irmão. Eu falava: Cristiano, não dá não, vai embora. E ela falava: vai embora daqui, tu tá com um olho estranho. Eu olhava para ela, Jesus. Meu Deus. Falei: eu tenho que casar, aleluia. Escuta, irmão, a gente aguentou 4 anos. 4 anos. Nós fomos para o altar virgem, os dois. Falaram para mim, sabe o quê? Tu é uma aberração. Não existe. Irmão, 2001 que eu casei. Gente que está aqui que não está nem nascido em 2001. Já falavam para mim que era aberração. Hoje é o quê? Irmão, é peça do museu. Para o mundo, para Deus, santos e irrepreensíveis, fiéis e verdadeiros, justos e amados do Senhor. Você está entendendo isso? Foge da aparência do mal. Em relação homem e mulher, foge da aparência do mal. Relação à grana, foge da aparência do mal. Relação àquilo que você está falando, tua língua, foge da aparência do mal. Porque tem gente que só classifica o pecado deitar com a mulher ou roubar. E o fofoqueiro infeliz, linguarudo, mete essa língua dentro da boca e para de falar da vida dos outros. Vai se consertar, irmão, é pecado.
A Bíblia vai chamar de mexeriqueiro. E aquele irmão que é fofoqueiro não fala, mas ouve. Menina, fala. Fala que a gente vai orar. Não ora nada. Consagra, irmão. Consagra a sua vida ao Senhor. Passa no teste da pureza. Eu tenho certeza que tem um destino de Deus para a sua vida. Escuta, o José, a endemoniada da mulher do Potifar, faz um barulho, começa a gritar e diz: ele tentou me agarrar. Pegam José, prendem José, colocam ele lá na prisão. Mas lá na prisão, José prosperou. Escuta, você está debaixo da bênção. Aonde você estiver, onde você chegar, o que você fizer, o que tiver nas tuas mãos, vai prosperar. Fique de pé em nome de Jesus.